Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856, no antigo Império Austríaco. Ele foi um neurologista considerado o fundador da psicanálise e responsável por popularizar o método de tratamento psicológico por meio do diálogo entre paciente e médico. Vamos entender agora alguns dos principais conceitos e estudos deixados por Freud. A psique humana é dividida em 3 partes. Em alguns de seus trabalhos, propostos durante a década de 1920, Freud sugeriu que a mente humana é dividida entre id, ego e superego. O id consiste nos desejos, vontades e pulsões primitivas, formado principalmente pelos instintos e desejos orgânicos pelo prazer. O id representa o inconsciente completo, busca soluções imediatas para as tensões, não aceita frustrações e não conhece qualquer tipo de inibição. Além disso, desconhece o juízo, a lógica, os valores e a moralidade. O ego surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade, adequando seus instintos primitivos, o id, com o ambiente em que vive. É também chamado de princípio da realidade. O ego procura regular os impulsos do id, ao mesmo tempo em que tenta satisfazê-lo de modo menos imediatista e mais realista. Já o superego consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais do indivíduo. O superego atua como conselheiro para o ego, alertando sobre o que é ou não moralmente aceito, segundo os princípios que foram absorvidos pela pessoa ao longo de sua vida. De acordo com Freud, o superego começa a se desenvolver a partir do 5º ano de vida. É quando o contato com a sociedade começa a se intensificar, através da escola, por exemplo. A partir dos 5 anos de idade, as relações sociais passam a ser melhor interpretadas pelos seres humanos. A maioria das emoções e impulsos humanos está escondida no inconsciente. Segundo Freud, a mente inconsciente é o armazém de todas as memórias e experiências passadas, tanto aquelas que foram reprimidas através do trauma, quanto aquelas que foram conscientemente esquecidas e não são mais importantes para nós. É a partir dessas memórias e experiências que nossas crenças, hábitos e comportamentos são formados. Lembranças traumáticas, por exemplo, ficam bloqueadas na memória inconsciente de um indivíduo, mas continuam ativas sem sabermos e podem reaparecer em certas circunstâncias. Já a mente consciente, segundo Freud, define pouco sobre nossa personalidade. É onde está tudo o que podemos perceber e acessar de forma intencional. Outro aspecto importante é que o consciente funciona de acordo com as regras sociais, respeitando tempo e espaço. Isso significa que é por meio dele que se dá nossa relação com o mundo externo. Um terceiro nível da mente humana foi chamado de subconsciente ou pré-consciente, que é a parte da mente que recupera informações das quais nem sempre nos lembramos, mas que podemos acessar quando necessário. Ou seja, são aqueles conteúdos que podem chegar ao consciente, mas que não permanecem lá. Os sonhos são a representação de desejos reprimidos. Freud argumentava que os sonhos funcionam como o cumprimento de um desejo, muitas vezes reprimido, e propôs o fenômeno de condensação, que é a ideia de que um simples símbolo ou imagem visto no sonho poderia carregar vários significados e vontades ao mesmo tempo. A análise de Freud, apesar de ter sido bastante criticada, forneceu modelos para o tratamento de sintomas e mecanismos relacionados à repressão e a comportamentos compulsivos. O luto e a melancolia são 2 reações diferentes que envolvem alguma perda. Em um artigo publicado em 1917, Freud explicou a diferença na origem das sensações causadas pelo luto e pela melancolia, 2 tipos de resposta a alguma perda. O luto representa o sofrimento de perder algum familiar ou pessoa amada, e seu processo ocorre no consciente. No caso da melancolia, o indivíduo não é capaz de identificar facilmente a razão de sua dor, que ocorre em grande parte na mente inconsciente. Enquanto o luto é considerado um fenômeno saudável e necessário para nos recuperarmos de alguma perda, a melancolia é uma patologia e envolve a perda de autoestima, sem aparentemente envolver a perda de algo concreto ou físico. Sintomas da melancolia também se assemelham a alguns vistos na depressão.